Salve jogador, mais uma rodada de palpites para vocês. Peço seu like e sua inscrição. Se inscreve no novo canal, link na descrição do vídeo. Grupos gratuitos, link na descrição. Europa, Liga dos Campeões. Aarhus vs Sabah Baku. Partida que começa, 1h30 da tarde. Palpites de confiança, casa para vencer. Palpites média confiança, ambas marcam. Possível placar exato, 3-0 ou 3-1 casa. Europa, Liga dos Campeões, qualificação. Fenerbahçe versus Sturm Graz. Partida que começa, 3h da tarde. Palpites de confiança, ambas marcam. Palpites média confiança, casa para vencer. Possível placar exato, 1-1 ou 2-1 casa. Liga Europa, qualificação. FERENCVAROS versus Gornik. Partida que começa, 3h15 da tarde. Palpites de confiança, ambas marcam. Palpites média confiança, casa para vencer. Possível placar exato, 1-1 ou 2-1 casa. O Cruzeiro enfrenta a Chapecoense pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026, no Mineirão. Após o empate por 0-0 no jogo de ida na Arena Condá, o confronto está em aberto. Quem vencer avança às quartas de final, e um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Análise do confronto. Cruzeiro, mandante, entra como favorito por jogar em casa e contar com maior poder técnico individual. Sob a liderança de armadores como Matheus Pereira e a presença ofensiva de Caio Jorge, a tendência é que a Raposa tome a iniciativa da partida, pressionando a saída de bola catarinense. Chapecoense, visitante, conseguiu segurar o placar zerado na ida com uma postura bastante reativa e linhas baixas. Fora de casa, a equipe deve manter o bloco defensivo compacto, apostando em transições rápidas pelos lados e em jogadas de bola parada. O fator campo e a superioridade técnica colocam o Cruzeiro em vantagem no Mineirão. Jogos decisivos de mata-mata com a Chapecoense tendem a ser fechados, reduzindo o volume de chances claras. O Cruzeiro costuma ter bom controle defensivo em casa, enquanto a Chapecoense tem médias baixas de gols como visitante. Reflete a pressão exercida pelo mandante e a maior probabilidade de converter o domínio em gols. Palpites de confiança, Cruzeiro para vencer. Palpites média confiança, mais 2,5 gols. Possível placar exato, 3-0 ou 3-1 casa. O confronto entre Grêmio Brasil e Mirassol Brasil decide uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil 2026 nesta quarta-feira, 5 de agosto. Após o empate por 1-1 no jogo de ida, no Maião, quem vencer na Arena do Grêmio garante a classificação, enquanto o novo empate leva a decisão para os pênaltis. Contexto das equipes. Grêmio. O tricolor gaúcho busca a classificação para espantar um momento conturbado na temporada. A equipe aposta na força de jogar diante de sua torcida na arena e conta com o atacante Carlos Vinícius como principal referência ofensiva. Mirassol. O Leão vem fazendo campanha competitiva, mas carrega um retrospecto frágil longe de seus domínios em 2026. Em 17 jogos como visitante na temporada, acumula 11 derrotas, 3 empates e apenas 3 vitórias, 23% de aproveitamento. Por outro lado, a equipe paulista se apega ao retrospecto histórico recente, no qual se manteve invicta contra o Imortal nos últimos confrontos. Contexto das equipes. Grêmio. O tricolor gaúcho busca a classificação para espantar um momento conturbado na temporada. A equipe aposta na força de jogar diante de sua torcida na arena e conta com o atacante Carlos Vinícius como principal referência ofensiva. Palpites de confiança, fora com empate. Palpites média confiança, empate. Possível placar exato, 0-0 ou 1-1. O clássico entre Fluminense Brasil e Vasco da Gama Brasil decide quem avança às quartas de final da Copa do Brasil 2026. O confronto de volta ocorre no estádio do Maracanã nesta quarta-feira, 5 de agosto, às 9h30 da noite, horário de Brasília. Com o empate por 0-0 no jogo de ida, quem vencer avança diretamente. Qualquer novo empate levará à definição da vaga para a disputa por pênaltis.
Contexto do clássico. Fluminense, o tricolor chega como favorito no tempo regulamentar. Faz campanha sólida e ocupa o quarto lugar no Brasileirão. A equipe aposta na boa fase do atacante John Kennedy, artilheiro da equipe no ano, para furar a defesa rival. Vasco da Gama, o cruzmaltino briga contra a parte de baixo da tabela na Série A, mas chega motivado pela consistência defensiva apresentada no primeiro jogo e por atuações competitivas em clássicos mata-mata. O goleiro Léo Jardim vem sendo um dos destaques defensivos. A maior estabilidade coletiva e o poder ofensivo do Fluminense colocam a equipe de Luiz Zubeldia com vantagem para conquistar a vitória diante de sua torcida. Por se tratar de um jogo único de volta onde o menor erro custa a eliminação, a tendência é de um ritmo truncado, a exemplo do duelo. O sistema defensivo do Fluminense vem de jogos seguidos sem sofrer gols, enquanto o Vasco teve dificuldades para criar chances no jogo de ida. Palpites de confiança, casa com empate. Palpites de riscos, Fluminense para vencer. Possível placar exato, 1-0 ou 2-1. O Fortaleza Brasil e o Palmeiras Brasil se enfrentam nesta quarta-feira, 5 de agosto, às 9h30 da noite, horário de Brasília, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. A partida será realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá. No confronto de ida, disputado em São Paulo, o Palmeiras venceu por 3-0 com gols de Maurício, João Arias e Flaco Lopes. Com o resultado, o Verdão pode perder por até 2 gols de diferença para avançar às quartas de final. O Fortaleza precisa vencer por 3 gols de margem para levar a decisão aos pênaltis ou por 4 ou mais para se classificar no tempo normal. Contexto das equipes. Fortaleza. Sob novo comando do técnico Paulo Autuori, o Leão do Pici disputa a Série B do Brasileirão em 2026. A equipe necessita de uma atuação ofensiva agressiva desde os minutos iniciais para tentar reverter a ampla desvantagem, tendo o atacante Vitinho, artilheiro da equipe na temporada, como principal esperança. Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro e em grande momento na temporada, a equipe treinada por Abel Ferreira administra uma vantagem bastante confortável. Mesmo lidando com desfalques importantes na defesa, como Gustavo Gomes e Paulinho, o Alviverde aposta nos contragolpes em velocidade aproveitando os espaços deixados pelo adversário. Como o Fortaleza é obrigado a avançar suas linhas em busca dos gols, a partida tende a ser aberta. Isso aumenta a probabilidade de o Leão balançar as redes, mas também concede o cenário ideal para o Palmeiras contra-ataca. Retrospecto direto muito movimentado, com 7 dos últimos confrontos entre os dois clubes ultrapassando a marca de 2 gols. Pela necessidade de gols do Fortaleza, o ritmo deve ser acelerado. Palpites de confiança, ambas marcam. Palpites média confiança, Palmeiras com empate. Possível placar exato, 1-1 ou 2-1 fora.